Então, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Lembrando que essa live será gravada, então a gente está dando início à 27ª aula do programa Empreendedorismo Fiocruz Convida, do DNA ao Brasil. O DNA do Brasil, a gente inovando a partir da diversidade genética da população brasileira. A gente tem a honra e a satisfação de receber como convidada a Lígia Pereira, que é professora titular do Instituto de Biociência da USP e fundadora da GNT. Essa aula terá duração total de 2 horas. A primeira hora será de apresentação da Lídia e depois a gente abre o debate, que está sendo bastante proveitoso aqui para criar esse canal sobre o tema na instituição. Então, passo a palavra para a Celeste e depois para a Lídia. Está mutada, Celeste. Obrigada, Anderson. Bom dia a todos. É sempre muito feliz ter a presença aí dos nossos parceiros da Fiocruz e parceiros de outras instituições do Brasil. Lígia, agradecer muito a você. Eu acho que você não imagina a nossa felicidade de ter sua presença aqui para falar de tema tão relevante e trazer exatamente um caso, uma experiência de alguém que é de uma instituição pública, de uma universidade, e que, né, consegue estar fazendo um trabalho empreendedorismo, né, através de criação de empresa, e são esses casos na área de saúde, em especial, que a gente tem assim, um carinho muito enorme de compartilhar com os nossos parceiros para mostrar que é possível fazer. Não é tão simples, tem seus desafios, mas que é possível. Então, então assim, agradecer demais. Acho que você deve lembrar bem, né, do início dos anos 2000, quando a gente criou o projeto GENTE, Estudos Sociais, Jurídicos de Acesso ao Genoma Humano, projeto GENTE com GH, né, de Genoma Humano, onde você, então, já era identificada como uma parceira-chave na área de genética, né, Mariana Zates e outros, mas, enfim, então, ter você aqui puxou também uma memória afetiva muito boa, porque um tema que a gente não teve fôlego para manter esse projeto ativo, mas os temas todos atuais teriam uma relevância enorme, um espaço para debate fantástico. Ou seja, só para lembrar e trazer para todos que a gente tem esse tempo aí de interação e de respeito mútuo, né? Aliado à felicidade de ter você aqui, a gente está muito triste, porque perdemos, né, o nosso vice-presidente, Marco Aurélio Krieger, na tarde da última segunda-feira. Enfim, então eu gostaria de pedir 1 minuto de silêncio, em respeito, em homenagem ao cientista importante, né, ao gestor de extrema relevância, que está na Fiocruz, né, no comando da Vice de Produção, Inovação e Saúde, já, né, acho que desde 2017. Então, é isso, caros. Vamos começar o debate com essa hora de 1 minuto de silêncio. Obrigado, Celeste, pelas palavras. Então, a gente dá início, passa a palavra para a Lídia. Lídia, antes eu pedir para você se apresentar brevemente, né, para quem não te conhece ainda, conheça aí, depois fique à vontade. Olha, Celeste, Anderson, muitíssimo obrigada pelo convite. Poxa, para mim é uma honra
poder contribuir para esse ciclo de palestras sobre empreendedorismo e para a Fiocruz, que é uma instituição que eu tenho a maior admiração. E enfim, fico muito tocada de estar aqui nesse momento em que, com a partida do Krieger, que realmente é um cara incrível, com quem eu tive vários contatos e fui muito inspirada. Então, isso tudo torna para mim esse evento ainda mais especial. Então, gente, o que eu preparei aqui é para contar para vocês essa minha jornada do empreendedorismo acadêmico para o empreendedorismo na iniciativa privada. E aqui eu vou mostrar para vocês como nós, cientistas acadêmicos, nós somos empreendedores, né? Todo projeto que a gente bola, submete para financiamento, né? Seja para órgãos federais ou estaduais, e depois a gente tem que ter uma equipe e devolver resultados para esse nosso financiador ou nesse nosso investidor, né? Isso não deixa de ser esse ciclo de empreendedorismo. A diferença é que o resultado final não é financeiro, né? O sucesso do nosso empreendedorismo é medido na forma de geração de novos conhecimentos, formação de novos profissionais, mas nós já somos empreendedores. Agora, tem uma série de diferenças quando você vai empreender na iniciativa privada. Então, só para colocar todo mundo assim, na mesma página do ponto de vista da ciência por trás disso que eu vou falar hoje, eu só vou me desculpar para aqueles que têm uma base de genética mais forte, para não se sentirem ofendidos por esse passo atrás, mas, enfim, eu gosto de falar sobre genética começando desse começo, dessa primeira célula que todos nós já fomos, né? Eu acho que uma das perguntas mais fascinantes que a gente tem em biologia é como é que essa célula consegue se multiplicar e se especializar e gerar trilhões de células que dão origem a cada um de nós, né? Imagina o desafio disso, dessa única célula se transformar nesse indivíduo com trilhões de células divididas em mais de 200 tipos celulares específicos, com funções e formas muito específicas, e organizadas de uma maneira muito específica para o funcionamento desse indivíduo, né? Então, a pergunta que a gente tem mais faz: como é que essa célula sabe fazer essa transformação? E como é que as células do nosso organismo sabem o que fazer para o nosso funcionamento? As nossas células, e essa aqui, souberam fazer isso porque elas seguem uma receita muito específica e única, que é formada no momento da fecundação, que é o nosso genoma, é o nosso DNA. Então, seguindo as instruções nesse DNA, que essa célula se multiplica e elas vão se especializando, algumas viram sangue, pele, músculo, neurônio, né? E de novo, seguindo essas instruções que estão no núcleo de cada uma das nossas células, que as nossas células fazem, né, a gente funcionar e responder a todos os desafios aqui da vida. Então, eu gosto de fazer essa analogia entre um genoma e uma receita de um organismo, tá? De um ser vivo. Então, o genoma da samambaia é uma receita que a natureza segue para transformar uma semente numa planta, né? O do camundongo. O genoma humano é essa grande receita para a geração e funcionamento de um ser humano. No nosso caso, né, o genoma humano ele tem 3,2 bilhões de letras, né, de bases. Bom, então, se o genoma é uma receita, seguindo essa mesma analogia, os genes vão ser, então, as instruções individuais dessa receita. Então, eu marquei aqui nesse pedaço de genoma 3 genes
esse gene aqui é a instrução para a célula produzir essa proteína, esse aqui vai fazer com que a célula produza essa segunda proteína, e assim por diante. E são as proteínas que vão formar as nossas células em conjunto formam os nossos órgãos e tecidos que formam a gente. Tá? Uma maneira muito dramática da gente ver o impacto do nosso genoma na nossa saúde é quando a gente tem alguma alteração em alguma instrução. Por exemplo, nesse gene aqui, se eu tiver uma troca de um C por um G, isso faz com que esse gene agora produza essa proteína defeituosa, e essa proteína é fundamental para controlar o crescimento dos ossos longos. Então, o indivíduo que tenha essa alteração, ele vai desenvolver uma forma de nanismo, ele vai desenvolver a condroplasia. Tá? Então, isso é uma forma bem dramática da gente ver o poder do nosso genoma, quando alguma coisa dá muito errado. Um outro conceito super importante é a gente pensar no seguinte: todas essas pessoas aqui, e se a gente abrisse as câmeras, a gente podia olhar para cada um de nós todos somos o produto de um genoma humano, tá? Só que o genoma de cada um de nós não pode ser idêntico, né? Se os nossos genomas fossem idênticos, nós seríamos todos gêmeos univitelinos ou clones, tá? Já pensem nisso. Então, o genoma de duas pessoas não é idêntico. Não existe um genoma humano, existem vários genomas humanos. Atualmente, no mundo, existem mais de 7 bilhões de genomas humanos distintos, cada um único para cada pessoa. Então, se nossos genomas não são idênticos, o quão parecidos eles são? O quanto o genoma de duas pessoas o que porcentagem do genoma de duas pessoas é idêntico? Vocês conseguem pensar no número? Pensem aí, cada um de vocês, em um número. O genoma de cada um de nós é 99,9% idêntico, do ponto de vista aí da sequência desses nucleotídeos, tá? E vocês sabem o que isso significa? Isso significa que se tiver alguém se achando muito melhor ou muito pior do que o outro, né? O que nos difere é somente 0,1% daqueles 3,2 bilhões de letras que é diferente. Mas o que é eu costumo, às vezes eu ponho nessa aula, eu ponho uma foto minha com a Gisele Bündchen também, para mostrar que eu sou 99,9% idêntica a ela, que o meu marido já sabia, tá? Então, mas, assim, esse 0,1% de diferença entre os genomas de cada um de nós é o que vai conferir as nossas características individuais, tá bom? Então, óbvio, as características mais óbvias é a nossa aparência, mas também isso vai estar determinando as diferenças fisiológicas e de metabolismo e de saúde de cada um de nós, né? Por que alguns indivíduos têm uma cognição melhor do que outras? Essas variações genéticas entre nós vai estar explicando isso. Por que pessoas têm maior tendência a engordar do que outras? Isso também está lá. Por que algumas pessoas respondem melhor a um medicamento do que outras? Também isso está sendo determinado, se não influenciado, por esse 0,1% da diferença entre o genoma de cada um de nós. Tá? Então, o grande desafio da genética do século XXI é a gente entender exatamente quais variações genéticas, tá, entre as pessoas estão associadas a quais características da nossa saúde, né? Então, por exemplo, eu vou querer um dia saber exatamente que, por exemplo, eu tenho que olhar essas 5 letrinhas aqui do nosso genoma
para determinar qual é o medicamento melhor para aquele paciente, né? Ou eu vou saber, a partir de analisar algumas variações genéticas, se o indivíduo tem uma maior ou menor predisposição para algum tipo de câncer ou para hipertensão e assim por diante. Porque com isso eu vou conseguir estratificar as pessoas de acordo com as suas predisposições genéticas a determinadas características de saúde e com isso ter um manejo melhor da saúde das pessoas, tá? E é isso que a gente chama de medicina de precisão ou saúde de precisão. Essa saúde que usa também os dados genômicos do indivíduo e da população para um melhor manejo da sua saúde, né? Então, a medicina de precisão, ela vai, então, melhorar a saúde individual e populacional e ela também tem a capacidade de gerar uma grande diminuição de gastos em saúde, né? Como a gente tem tempo, deixa eu dar um exemplo para vocês. Vamos pensar no caso de câncer de mama, né? Então, a gente sabe que as mulheres, a partir dos 40 anos, você aumenta a probabilidade de câncer. Alguém está com aberta. Aumenta a probabilidade de câncer de mama e então é preconizado que todas as mulheres, a partir dos 40 anos, comecem a fazer mamografias anuais. Ora, a gente sabe que tem um pequeno percentual de mulheres que tem uma predisposição genética muito grande para câncer de mama e que elas deveriam ter começado a fazer essa triagem muito antes, aos 20 anos, né? E ao começar a fazer isso aos 40, você vai ter aí você vai pegar os casos muito avançados, essas mulheres, enfim, vão ter um desfecho muito, muito ruim, né? Por outro lado, eu sei que existe uma fração grande de mulheres que não tem predisposição genética nenhuma para o câncer de mama e que poderiam começar a fazer essas mamografias com 50, 60 anos. Então, vocês podem ver o que eu posso economizar aí de gastos em saúde se eu souber separar quem é quem. E essa é a promessa da medicina de precisão, tá? Então, para tornar essa medicina de precisão uma realidade, a gente precisa entender aqui, conhecer, né, as variações genéticas que estão associadas a cada uma das nossas características de saúde. E para fazer isso, a gente precisa estudar centenas de milhares de genomas humanos, né? Porque para você ter poder estatístico para descobrir essas variantes, porque cada uma vai ter um efeito pequeno, é a somatória delas que vai dar, então, a predisposição. Só que com o avanço das tecnologias de sequenciamento de DNA, isso se tornou possível. Então, a gente tem várias iniciativas acontecendo na Europa e nos Estados Unidos, onde estão sendo criados grandes plataformas de dados genômicos e de saúde de centenas de milhares de pessoas dessas diferentes populações. Então, isso começou na Islândia, que tem um sistema de saúde que tem muitos dados de saúde da população, e eles começaram a sequenciar os genomas da sua população e a criar essa plataforma. A Finlândia também. O Reino Unido já tem uma plataforma com 500 mil indivíduos com genomas e dados de saúde, que é a UK Biobank, e os Estados Unidos agora tem um programa que está sequenciando o genoma de 1 milhão de pessoas daquele país, criando também essa plataforma para a gente fazer esses cruzamento dos dados genômicos com os dados de saúde, para fazer, então, o desenvolvimento dessa medicina de precisão, tá? Então, gente, isso está acontecendo, isso é muito bacana. Só que em 2017 começaram a sair artigos mostrando a falta de diversidade do desenvolvimento de medicina de precisão.
Então, isso foi um artigo que saiu na Cell mostrando que quase 80% dos estudos genéticos atuais são feitos em populações de ancestralidade europeia, populações brancas, né? É natural, esses projetos estão acontecendo naqueles países da Europa e dos Estados Unidos, essas populações são predominantemente brancas e é por isso, né, que a gente tem esse viés. A gente tem aqui um aumento de Ásia por causa da China, mas se a gente for olhar aqui a África ou mesmo a América Latina, né, isso aqui não é proporcional ao tamanho dessas populações no mundo, né? Então a gente tem essa desigualdade desse desenvolvimento da medicina de precisão. E aí tem esse GWAS, monitor de diversidade dos estudos de associação genômicas, que são os estudos que fazem a descoberta de que variantes estão associadas aqui características da nossa saúde. A gente vai ver 95% dos estudos são feitos com populações europeias. Tá? Então, o que isso significa, né? Isso significa que, por enquanto, a gente está desenvolvendo uma medicina de precisão baseada basicamente em dados de populações brancas. E a gente já sabe, olha isso aqui, esse gráfico, mostra o seguinte: vamos dizer que eu desenvolvi um teste genético que tem essa acurácia aqui em indivíduos da população europeia, tá bom? Se eu vou aplicar esse mesmo teste em indivíduos dessas outras ancestralidades, olha o que acontece com a acurácia desse meu teste, né? Ele diminui muito. Porque diferentes populações vão ter diferentes conjuntos de variações genéticas, de variantes genéticas, né, que a gente não está estudando e que a gente não está levando em conta nesses cálculos de risco aqui. Então, na verdade, a medicina de precisão que a gente está desenvolvendo hoje, ela é precisa, por enquanto, principalmente para indivíduos de ancestralidade europeia. Então, quando a gente viu isso, e vejam, aqui no Brasil a gente já teve várias iniciativas de conhecer a genética da nossa população, né? O professor Salzano, no Rio Grande do Sul, foi um pioneiro nisso, depois o professor Sérgio Danilo Pena, em Belo Horizonte, só que a gente agora se encontra no momento que a gente tem uma tecnologia disponível, que é o sequenciamento de genoma completo, a um custo muito mais baixo do que já foi, ainda é alto, mas muito mais baixo do que já foi, e essa noção clara de que a gente precisa conhecer o genoma da nossa população se a gente quiser desenvolver medicina de precisão para a nossa população. Tá? E aí, o que a população brasileira tem de diferente, né? Nós começamos como aproximadamente 5 milhões de indígenas de diferentes grupos linguísticos que já habitavam essa região antes do descobrimento pelos portugueses, né? Depois, os portugueses vieram, trouxeram outros povos europeus cliquei ali, desculpa. Eles... Peraí, o que eu fiz aqui? Deixa eu só voltar aqui ao modo de apresentação. E esses portugueses trouxeram escravizados mais aproximadamente 6 milhões de africanos de diferentes regiões do continente africano, que não se encontram no continente africano, e foram trazidos escravizados para o país. Tá? E a gente tem aí 500 anos de miscigenação, de muita extinção aqui dos povos indígenas, história muito ruim, e miscigenação também dessas 3 populações ancestrais, né?
dando origem ao que é a nossa população brasileira atual, onde o genoma de cada um de nós é um mosaico de diferentes frações desses genomas, dessas 3 ancestralidades. Tá? Então, quando a gente viu isso tudo, a gente achou que era um momento politicamente oportuno para a gente tentar colocar de pé um projeto de genômica brasileira. Na época a gente chamou até o projeto de Projeto Genomas Brasil. Como estavam sendo feitos esses projetos em diferentes países. Tá? Então, a ideia aqui era a gente criar, da mesma forma que foram criados nesses outros países, uma plataforma em que a gente tivesse dados genômicos e de saúde de um número grande de brasileiros, para a gente também poder desenvolver pesquisa em medicina de precisão para a nossa população, que contemplasse a diversidade genética da nossa população. Tá? Então, começou esses estudos em 2016, era uma época, não sei se vocês lembram, impeachment e tal, esses projetos são muito caros, precisa de muita verba e organização. Brasília não estava muito organizada na época para eu ir lá, até batia, né, no Ministério da Saúde, Ciência e Tecnologia, mas a gente, naquela época, a gente resolveu, eu pela primeira vez, bom, primeiro a gente tentou o Wellcome Trust, verba com o Wellcome Trust, que é uma entidade lá da Inglaterra, e que eles tinham lá um programa que se encaixava muito bem nessa coisa de diversidade e tal. E a gente bateu na trave umas 2 vezes lá e não conseguimos a verba por lá. E aí, eu resolvi, pela primeira vez, ir bater na porta da iniciativa privada. Porque eu entendo que esse projeto, um projeto de genomas brasileiros, não era um projeto da Lígia, era um projeto de Brasil. Era um projeto de infraestrutura, da gente criar uma infraestrutura de pesquisa para a gente conhecer a genética e a saúde da nossa população. E aí, se a iniciativa privada, né, dá dinheiro para Cirque du Soleil, para Árvore de Natal na Lagoa, né, por que não dar dinheiro para um projeto que quer conhecer a diversidade do brasileiro, que é a nossa maior força? Então, eu comecei aí uma peregrinação por várias empresas, enfim, com um DNA brasileiro forte, e depois bati de novo na porta do Wellcome Trust e tal, e aí foi incrível, porque eu descobri que sem uma lei de incentivo fiscal, por mais lindo que todos achassem o projeto, ninguém queria botar a mão no bolso, né? Então, enfim, o pessoal dá dinheiro para o Cirque du Soleil e para a Árvore de Natal por causa da Lei Rouanet e por causa de isenção fiscal, tá? Então, isso para mim foi assim um pouco decepcionante. Mas a gente conseguiu o apoio da Google Cloud, que esse projeto ele é muito intensivo em dados e processamento de dados. Então, a Google Cloud nos deu um crédito para a gente, se a gente conseguisse gerar esses genomas, a gente poder usar toda a infraestrutura de nuvem. E o grupo DASA, na época, estava querendo começar a fazer testes genéticos e tal, então eles nos deram em serviço o sequenciamento completo de 3.000 genomas. Tá? E aí, com isso, a gente, em 2019, lançou o projeto. Tá? E aí, uma vez lançado o projeto, o Ministério da Saúde, na época o ministro era o Mandetta, a gente conseguiu apresentar o projeto lá no DECIT, a Camille, que é a assessora do presidente aí da Fiocruz, era diretora do DECIT, e eles adoraram o projeto, estavam mesmo querendo criar um programa em medicina de precisão. Então, o nosso projeto DNA do Brasil foi encampado pelo Ministério da Saúde e ele ficou, então,
dentro desse Programa Nacional de Genômica e Saúde de Precisão, tá? Que se chama Programa Genomas Brasil. Esse Programa Genomas Brasil tem 2 braços, né? Um de terapias avançadas para desenvolver terapia gênica, terapia celular, e um braço em genômica, tá? Então, nesse momento, existiam, então, 2 iniciativas aqui dentro desse programa, uma de genômica populacional, que era o DNA do Brasil, então, que a gente tem essa missão de conseguir caracterizar variação genética na nossa população e criar, então, essa infraestrutura para o desenvolvimento de medicina de precisão. E os genomas raros, que era uma iniciativa do Einstein via PROAD, em que eles estavam interessados, então, em usar sequenciamento genético para o diagnóstico de doenças raras, visando depois a incorporação disso pelo SUS. Tá? Deixa eu ver se é isso que eu mostro. Hoje em dia, desde então, né, esse programa aqui já agora engloba outras iniciativas. A gente tem uma iniciativa liderada pelo Instituto Nacional de Cardiologia em genômica de doenças cardiovasculares. Isso aqui é uma iniciativa do Mapa Genoma Brasil, do Hospital da Beneficência Portuguesa, também via PROAD, que está sequenciando os genomas do projeto ELSA, do Estudo Longitudinal da Saúde do Adulto. E, mais recente, esses genomas SUS, que reúnem vários grupos de pesquisadores no Brasil que estudam coortes de brasileiros com diferentes doenças e que vão, então, sequenciar. Então, acabou que a estratégia do programa Genomas Brasil foi fazer uma coletânea de diferentes projetos de sequenciamentos de genomas maiores e depois juntar isso tudo numa plataforma, tá? E aí, no DNA do Brasil, só rapidamente, a gente acabou sequenciando, a gente sequenciou brasileiros de diferentes coortes dessas regiões. Essa coorte aqui da Amazônia foi feita em colaboração com o Krieger pai, Henrique Krieger, aqui da USP. E aí a primeira coisa que a gente foi olhar foi a ancestralidade desses brasileiros que a gente sequenciou. A gente sequenciou em torno de 3.000 genomas. E eu não sei se vocês já viram esses gráficos de ancestralidade, mas cada linha aqui é um brasileiro que a gente sequenciou. E eu estou mostrando o quanto do genoma dessa pessoa tem ancestralidade europeia, aqui em azul, indígena em verde e africana em vermelho, tá? Então, vocês veem que, enfim, tem aqui uma fração de pessoas com genoma praticamente todo de ancestralidade europeia, mas à medida em que a gente vai andando aqui para cá, para a direita, a gente vai vendo esse padrão aqui de miscigenação com as pessoas apresentando diferentes frações de genomas europeus, africanos e indígenas. E aqui, né, essa aqui é provavelmente a turma lá das populações ribeirinhas, que tem essas frações maiores. Então, foi super bacana a gente conseguir capturar grandes frações de genomas de ancestralidade não europeia. Lembra? São esses os genomas que a gente precisa conhecer. Tá? E aí, uma coisa que foi muito importante, muito impactante para a gente, foi o número de variantes, de variações genéticas inéditas, ainda não descritas em nenhum banco de dados mundial, que a gente encontrou nesses genomas do DNA do Brasil. Então, isso aqui é aquele diagrama em que eu peguei vários bancos de dados de genomas do mundo todo e olhando as variantes, as variações genéticas. E a gente vê que no DNA do Brasil, a gente encontrou 11 milhões de variações genéticas que não tinham sido descritas ainda em nenhum desses outros bancos de dados, tá? E isso, gente, não é porque brasileiro é marciano,
É porque nós estamos sequenciando DNA de ancestralidade africana e indígena que ninguém está estudando, né? Então, é claro que a gente vai achar muita novidade aí, tá? E aí, isso foi uma coisa que foi, para mim, muito impactante, porque um outro aspecto desses projetos de genomas, de sequenciamento de genomas, é o uso desses dados para inovação, para acelerar a inovação de novos fármacos, tá? A partir do conhecimento adquirido a partir dessas variações genéticas. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Isso aqui é um caso emblemático de uma descoberta muito importante de pessoas que tinham variações genéticas nesse gene, tá? Que faziam com que elas não produzissem essa proteína aqui, PCSK9. Tá? Qual é a consequência da ausência dessa proteína no organismo? Essas pessoas tinham um colesterol extremamente baixo. Tá? Isso foi uma pista incrível, porque a partir desse momento, essa proteína virou um alvo para a gente desenvolver algum novo medicamento contra colesterol alto. Tá? E isso, eventualmente, foi desenvolvido. Hoje em dia, você tem essa alternativa terapêutica para você tratar colesterol alto, que é um anticorpo monoclonal que vai inibir, então, a função dessa proteína em pessoas que têm o colesterol alto. Tá? Então, isso é um exemplo, né? Isso ilustra o potencial que esses conhecimentos que a gente adquire com o estudo dos genomas humanos podem ter para o desenvolvimento de novos fármacos. Esse aqui é um outro caso que começa, na verdade, com o estudo da genética de uma raça de gado que é extremamente musculosa. Tá? Então, o pessoal conseguiu encontrar, descobrir que esses animais carregam uma alteração, uma variação genética no gene da miostatina, que é um gene que produz essa proteína aqui. Então, descobrimos que a ausência dessa proteína leva a um grande aumento de massa muscular em bovinos. Depois descobriu-se também algumas crianças, raras crianças, que têm mutações nesse gene, não produz a miostatina, e essa aqui é a panturrilha desse recém-nascido, que ela é mais musculosa do que a minha. Né? Criança com 7 meses, olha aqui a quantidade de músculo. Ou seja, em humanos, também a ausência dessa proteína leva a um aumento de massa muscular. Vocês percebem como isso, o valor que isso tem, essa proteína passa a ser um alvo para o desenvolvimento de alguma droga, alguma pequena molécula, né, que vai então inibi-la, levando ao aumento de massa muscular. Então isso tem um nome, você tem aí várias farmacêuticas trabalhando no desenvolvimento de alguma molécula para inibir isso aqui e para gerar aumento de massa muscular. Tá? Então, gente, com a criação dessas plataformas, com os dados de genomas de diferentes populações, além disso estar gerando o desenvolvimento da medicina de precisão, que é, né, a gente entender as predisposições genéticas dos indivíduos para melhor manejar a sua saúde, isso também é de um enorme interesse da indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica está cada vez mais utilizando esses dados genômicos para acelerar inovação radical e desenvolvimento de novos medicamentos. Já existem métricas mostrando que o uso de dados genômicos mais do que dobra a probabilidade de sucesso de um novo medicamento. Tá? Então, a indústria está cada vez mais querendo ter acesso a esses dados de populações para o desenvolvimento. Né? Então, isso já está acontecendo, é um modelo que está muito bem estabelecido, só qual é a limitação que existe hoje, que é a nossa oportunidade?
como eu já mostrei para vocês, né, a maior parte dos dados disponíveis são de populações de ancestralidade europeia, né? Então, o que isso significa? Que, por enquanto, a gente só está, né, aqui utilizando, explorando essa ponta de iceberg de todo o potencial para inovação baseado em genômica. E perdendo as oportunidades que podem estar escondidas aqui nos genomas de populações diferentes, né? Então, vou dar um exemplo recente. A empresa Regeneron, que é uma empresa grande americana, ela, estudando os genomas da população do México, eles encontraram um novo alvo para obesidade. Eles conseguiram achar variantes genéticas num gene que estava associado com maior índice de massa corpórea. Aí eles foram, esse gene, a proteína desse gene, passou a ser um alvo para a obesidade. E aí eles nocautearam esse gene em camundongo e viram que esse camundongos tem, então, um menor peso, né, numa dieta de alta caloria, eles ganham menos peso do que os animais selvagens, né? Então, isso aqui abre todo um caminho agora para eles tentarem desenvolver alguma molécula, alguma forma de inibir essa proteína para o tratamento de obesidade, tá? E aí, quando eu vi isso, eu fiquei muito interessada em poder desenvolver uma plataforma para acelerar a inovação de novos medicamentos, para acelerar a inovação também na indústria de farma e de biotecnologia, a partir dessa grande riqueza que é a nossa diversidade, genética, tá? E aí, gente, pela primeira vez eu vi uma oportunidade de empreender fora da academia, na iniciativa privada, que me fez brilhar os olhos e querer fazer isso, que é uma coisa diferente, né? Então, por que é diferente? Eu sabia vender muito bem o valor da gente criar uma plataforma com a genética da nossa população, né, para ciência, para academia, para a saúde pública. Mas se eu quero fazer isso agora como um negócio, eu tenho que aprender a vender isso como uma coisa que, no final das contas, além dessa missão bacana, e essa missão é o que me move, mas eu tenho que convencer as turmas que isso também dá lucro, né? Se eu quiser que algum investidor ponha dinheiro. E aí isso foi assim um grande aprendizado. Então, enfim, uma das coisas que a gente mostra para os investidores é o que existe no mercado, né? Então, a gente tem aqui essas duas iniciativas, esses dois bancos de dados genômicos, o UK Biobank e o FinGen, do Reino Unido e da Finlândia. São iniciativas públicas com apoio privado também, que estão sequenciando genomas aí de centenas de milhares de pessoas. Olha aqui o quanto que 4 empresas farmacêuticas investiram nesse biobanco, tá? Eles puseram 130 milhões de dólares nesse biobanco e, como contrapartida, eles tiveram o acesso aos dados 9 meses antes do que todo mundo. Isso nos dá uma medida do valor que essas empresas estão dando para esses dados, né? Aqui na FinGen a mesma coisa, né? Você tem 13 farmacêuticas se juntaram, colocaram 140 milhões de dólares nessa iniciativa. Como contrapartida, eles conseguem trabalhar com os dados 12 meses antes de todo mundo, né? Isso aqui é uma empresa, é um biobanco que é privado, né? Mais parecido com o que eu estou fazendo. E mesma coisa, 8 farmacêuticas se juntaram,
colocaram 120 milhões de dólares e para terem acesso 12 meses antes a esses dados. Tá? Então, você começa a mostrar aí que isso aqui faz sentido. Então, em 2020, fim de 2021, eu fundei a Gente. Todo mundo fala Gente, é gente. Gente é a união do GEM com a tecnologia, mas ela é uma empresa sobre a nossa gente. Tá? Então, a Gente foi fundada ainda com essa missão de incluir a população brasileira em medicina de precisão, mas também a gente quer aproveitar os conhecimentos da nossa diversidade genética para acelerar a inovação na indústria da saúde. Tá? Então, como é que a gente está fazendo isso? A gente está construindo uma grande plataforma de dados que vai conter dados de saúde, estilo de vida, determinantes sociais de saúde e dados genômicos, potencialmente dados multiômicos de 200 mil brasileiros. Tá? A gente conversou muito com as grandes farmas para entender quais são as características que essas plataformas têm que ter para que elas tenham um máximo de valor para a descoberta. Né? Então, a gente desenhou o protocolo de construção dessa plataforma visando maximizar o valor dela para pesquisa e inovação. Então, a gente vai ter dados e amostras longitudinais dos participantes. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente recruta esses participantes. Nós temos dados de prontuários eletrônicos, a gente precisa ter uns dados de saúde muito bons para você poder fazer, então, as correlações. Né? A gente tem termos de consentimento amplos, mas ainda dentro, né, de todo um arcabouço de ética em pesquisa e lei geral de proteção de dados. A gente pode recontactar os participantes dessa nossa pesquisa. Isso tudo agrega muito valor à plataforma para a gente poder inovar com a indústria. Aí uma outra coisa que a gente tem que mostrar para os investidores, enfim, para a gente que passou a vida na academia, isso é meio constrangedor, mas faz parte do jogo, gente. Qual é o tamanho de mercado que a sua empresa pode atuar, tá? Então, isso aqui, a gente entende que uma vez a gente tendo a plataforma com dados de 200 mil ou mais brasileiros, nós vamos poder ajudar e acelerar a inovação na indústria farmacêutica em diferentes fases de desenvolvimento, desde o desenvolvimento pré-clínico até várias formas da gente colaborar em fases 1 a 3 até em fase 4 de desenvolvimento. Né? E aí a gente tem que colocar quanto que essas indústrias gastam com essas diferentes, isso aí é o tamanho potencial do mercado que a gente vai tá atuando. Isso aqui, um disclaimer. Na Gente, nós somos 3 fundadores cientistas, a gente teve que trazer um fundador, homem de negócios, financeiro, que consiga nos ajudar a fazer a complementar essa parte toda, tá? Desses aspectos de negócios, se a gente, né, quer atrair investidores. E aí a gente teve muita sorte de conseguir trazer investidores com valores muito alinhados aos nossos. Então, a primeira pessoa que eu apresentei o projeto foi o Eduardo Mufarrege. Ele é um investidor que, na época, tinha lançado um fundo de venture capital, cuja missão era investir em empresas que vão resolver algum problema do país. Né? São esses investidores de impacto, que é claro que eles querem o múltiplo, o IPO, querem essas coisas todas,
mas eles querem isso como uma consequência de um problema que essa empresa está resolvendo para o nosso país. Tá? Então, isso está muito alinhado com a gente. O Edu achou super interessante, mas não entendia, ele estava investindo em educação só na época, mas ele não entendia da área, então ele trouxe o Dan, que é um investidor americano que investe em biotecnologia, em farma, para validar, né, e o Dan, eles gostaram da nossa ideia, e o Edu trouxe o Armínio Fraga, que é um outro investidor de impacto, de novo, uma pessoa que quer investir em empresas que vão ter muito sucesso, mas esse sucesso é uma consequência, né, de um crescimento que essa empresa trouxe para o país. E aí o Dan trouxe uma farma dos Estados Unidos, e a Eurofarma depois entrou também como investidora, e de novo, o presidente da Eurofarma entendeu que esse é um projeto que é muito importante para o país, então eles querem estar junto da gente. Então, como é que a gente está construindo essa plataforma? A gente criou um grande projeto de pesquisa que passou por todos os CEPs, CONEPs, e através desse projeto de pesquisa nós vamos recrutar brasileiros de diferentes regiões do país para alimentar a nossa plataforma. Então, a gente faz parcerias com sistemas de saúde públicos ou privados para o recrutamento desses participantes. A gente começou, então, fazendo parcerias com prefeituras aqui no entorno de São Paulo. Então, a prefeitura nos disponibiliza um espaço em uma UBS, o nosso time de operações, e nos ajuda a divulgar o projeto na cidade. O nosso time de operações, então, vai para lá e leva todos os equipamentos, as coisas, e faz o recrutamento dos participantes naquela cidade. Tá? E a gente começou aqui, esse ano a gente foi para Salvador, numa parceria com o Senai Cimatec, em Salvador, e a Santa Casa da Bahia, está muito legal, e mês que vem a gente vai começar em Teresina também. A gente quer andar aqui para a região Nordeste e Norte, porque a gente quer aumentar a proporção de genomas de ancestralidade não europeia no nosso banco, porque é esse o conhecimento que está faltando. Tá? Então, como é que é esse recrutamento? Os nossos participantes, primeiro, né, leem, a gente aplica um termo de consentimento, onde a gente explica a vantagem, enfim, aquela coisa do projeto e tal. E aí, se a pessoa topa participar, ela vai responder um questionário bem extenso sobre saúde e estilo de vida. Ela passa por um check-up, onde a gente vai tirar medidas, pressão, altura, peso, e fazer uma batelada de exames de sangue, né? A gente tira uma foto da saúde da pessoa naquele momento, e ela também doa 2 tubos de sangue para o nosso biobanco. Um deles vira DNA, para virar dados genômicos, e o outro a gente alicota o plasma. Né? Então, essas amostras longitudinais de plasma que a gente está coletando vão permitir a gente fazer outras ômicas, proteômica, metabolômica, no futuro. Tá? Então, isso agrega valor à plataforma. Por que as pessoas vão participar desse projeto? Né? Por que elas vão compartilhar com a gente todos esses dados? A gente já identificou duas motivações. Uma é uma coisa altruística de estar participando de um projeto que visa conhecer a genética da nossa população, incluir a nossa população em medicina de precisão, melhorar a longo prazo a saúde da população brasileira. E o outro... Olá. Tem uma reunião? Pode entrar. Alguém está aberto aí, gente. E a outra é uma coisa muito pragmática, porque ao participar do projeto, essas pessoas vão
ter acesso a check-ups gratuitos anuais, nos primeiros 5 anos, né? Então, a primeira coisa que a gente faz, com tudo isso que a gente coleta, é devolver valor para os participantes na forma dos resultados dos exames de sangue, e a gente devolve isso de uma maneira muito gráfica, né, com luz verde, amarela e vermelha, para as pessoas conseguirem entender bem o que aqueles exames, os resultados significam, né? Os resultados do check-up. A gente cruza os dados do questionário com os resultados de exame e gera um relatório de saúde, de novo também, com essa coisa gráfica para facilitar a compreensão. E agora que a gente está começando a gerar os dados genômicos, a gente vai começar a devolver também informações sobre a ancestralidade dos nossos participantes, tá? Então, essas são propostas de valor que motivam muito as pessoas a participar do nosso programa. Então, a gente tem isso tudo alimentando a nossa plataforma, isso aqui tudo vai virar dados. E a gente também faz a integração com o prontuário eletrônico do nosso participante a partir daquele sistema de saúde, né? O participante consente, então a gente pode capturar o histórico de saúde que tiver nos prontuários eletrônicos. Então, isso tudo vai alimentar a plataforma, e aí, do lado de cá, do cliente, né, a gente vai utilizar esses dados para fazer serviços de pesquisa, de análise para os nossos clientes, ou então para dar acesso a conjuntos de dados para esses clientes fazerem suas próprias pesquisas, tá? Então, a gente começa a empresa como um acelerador da inovação dos clientes, tá? Mas nós estamos desenvolvendo uma série de ferramentas de bioinformática na nossa plataforma para estar constantemente analisando os dados que entram, para a gente achar também oportunidades para a gente desenvolver linhas de inovação próprias, tá? Mas como isso é uma coisa muito arriscada, né, a gente não coloca nem isso assim como uma peça fundamental nesse momento para o nosso modelo de negócio. Bom, onde é que a gente está? A gente já passou de 13 mil participantes recrutados. Aqui é um mapinha da cidade natal dos nossos participantes. A gente tem ainda uma concentração muito grande nesse entorno de São Paulo. São Paulo é interessante porque tem gente do Brasil inteiro que se muda para São Paulo, mas agora a gente está subindo aqui para, como eu falei para vocês, para a região Nordeste e região Norte, para não só escalar o recrutamento, a velocidade, né, a taxa de recrutamento, como também para aumentar as proporções de genomas de ancestralidade africana e indígena da nossa população. E aí esse aqui é o nosso mapa, né? Enfim, nosso sonho grande é a gente conseguir chegar até o final de 2027 com 200 mil participantes recrutados. O que mais vou mostrar para vocês? Não, isso aqui é um projeto que a gente fez com um projeto piloto que a gente fez com a EBV, em que eles estavam interessados em fenótipos de pele e cabelo, que a gente não estava capturando, né, no nosso protocolo base, na nossa coorte. Então, a gente rapidamente desenvolveu um questionário digital, mandamos para os nossos participantes, eles responderam, e a gente rapidamente conseguiu fazer a análise de associação de alguns desses fenótipos, enfim. E aí, isso aqui é só para mostrar para vocês, né, esse nosso, onde é que a gente está, com aquele primeiro investimento de 3,3 milhões de dólares. A gente construiu toda uma infraestrutura de time, de regulatório, de biobanco, de ferramentas para o recrutamento, e começamos a recrutar
mesmo em 2023. A gente terminou aquele ano com 8.000 participantes recrutados. Em 2024, a gente executou um primeiro contrato com uma farma, e isso é um inferno. Todos os investidores perguntam se você já tem receita. Você acabou de abrir a porta da sua empresa, criar o CNPJ, e eles já querem saber se você tem receita. E assim, principalmente dentro da área de tecnologia, de deep tech, de biotecnologia em que a gente está. Se você vai olhar essas startups nos Estados Unidos, elas não têm receita, sei lá quantos anos depois. Mas aqui no Brasil, a turma de Venture Capital não tem essa cultura e já quer saber de receita. Então, ótimo, tivemos uma receita. Mas mais importante do que isso foi que a gente a AbbVie passou um pente fino em tudo que é toda a nossa parte regulatória, toda a parte de qualidade de dados, antes de assinar um contrato com a gente. E a gente passou nesse pente fino e fomos aprovados nesse pente fino, né, o que demonstra que o que a gente está criando tem uma qualidade adequada, né, para a indústria farmacêutica. Aqui no Brasil, ainda mais estando em São Paulo, né, a gente tem aí editais de dinheiros não reembolsáveis. A gente conseguiu já um Embrapi, que é a BNDES, e a gente também conseguiu um PIP da FAPESP, que é muito legal, que aí a gente ganha dinheiro não reembolsável, e a gente usou e está usando isso para aumentar a nossa capacidade de bioinformatas, de fazer data mining, visando lá a gente também conseguir desenvolver produtos inovadores também a partir da nossa plataforma. E aí, no final do ano passado, aconteceu uma coisa muito bacana. A parte mais cara da construção dessa plataforma é o sequenciamento dos genomas, tá? Essa é a parte mais cara. Só que ela, assim, ela é teoricamente a mais fácil, né? Porque o único desafio para você sequenciar um genoma é você ter dinheiro, porque tendo dinheiro você manda o DNA para algum lugar, alguém sequencia isso para você, mas é muito dinheiro, né? Então, o que a gente se concentrou foi em fazer tudo ao recrutamento, conseguir as amostras, ter os termos de consentimento, ter os dados de saúde e tal, porque a nossa tese era o seguinte: se eu tiver tudo isso em um freezer com 200.000 amostras de DNA, vai vir alguém que vai pagar para a gente conseguir, para gerar esse DNA. Como eu mostrei para vocês, aqueles grandes consórcios de farmas colocando dinheiro naquelas iniciativas. E foi isso que aconteceu no fim do ano passado. A gente fechou uma parceria com a Regeneron, em que eles vão sequenciar os 20.000 primeiros genomas na nossa coorte. Tá? Então, até o final do ano, a gente vai ter uma plataforma com dados de saúde e genômicos de 20.000 brasileiros. Tá? O que eles querem em contrapartida? Eles querem poder olhar os dados para acelerar lá as linhas de inovação deles. Tudo bem, mas a gente vai poder também usar esses dados, e eu não tive que sair por aí tendo que arranjar 4 milhões de dólares para gerar esses dados. Tá? E aí, agora, o nosso desafio é escalar o recrutamento e essas parcerias com sistemas de saúde. A gente está conversando muito com a Prefeitura do Rio, para poder começar também a levar o projeto aí para o Rio de Janeiro. E à medida em que a plataforma vai crescendo, né, você vai conseguindo se engajar mais com mais empresas, tendo maior poder estatístico, né, para poder ter valor para várias empresas. E a gente está agora investindo em construir um consórcio de farmas
que apoiem, que financiem, como fizeram com aquelas outras plataformas que eu mostrei para vocês, que financiem, então, o crescimento da nossa plataforma para a gente conseguir chegar a 200 mil participantes até o fim de 2027. Então, gente, a nossa visão de longo prazo é essa aqui, né? Num primeiro momento, ser realmente esse biobanco genômico que tenha capturado a diversidade genética da população brasileira, com uma capacidade de interagir com a indústria, né? Aí, a gente ser esse parceiro estratégico para acelerar a inovação dessas empresas, né? E aí, à medida em que a gente vá se envolvendo mais com os programas de inovação dessas empresas, a gente poder também começar a compartilhar, poder negociar compartilhamento de propriedade intelectual ou de royalties dessas inovações. Mas a nossa visão a longo prazo, nós, enfim, somos pesquisadores, né? É nós acharmos oportunidades dentro da nossa plataforma para nós desenvolvermos linhas próprias, proprietárias de inovação também, a partir da diversidade genética da nossa população, tá? Então, eu vou terminar só colocando aqui esse slide que resume, então, o que a gente está construindo. A gente está construindo essa infraestrutura de pesquisa e inovação a partir da diversidade genética da nossa população. Isso é alimentado pelos dados e amostras biológicas dos participantes. A primeira coisa que a gente faz com isso é devolver valor para os nossos participantes na forma de resultados, de informações sobre a sua saúde. Isso cria um ciclo virtuoso que vai manter essas pessoas engajadas e voltando todo ano, e a gente vai poder, então, acompanhar o que acontece com a saúde dessas pessoas. E desse lado, né, a gente está usando a plataforma para acelerar a inovação na indústria. Ao mesmo tempo, a gente entende que a indústria não esgota tudo que pode ser gerado de conhecimento a partir dessa nossa plataforma. Então, a gente também está desenvolvendo aqui modelos para tornar essa plataforma disponível também para a academia e para o sistema de saúde pública, porque a gente entende que quanto mais gente estudando a genética e a saúde da nossa população, melhor para a população brasileira, tá? Então, eu vou parar aqui e eu acho que, enfim, o mais divertido é a gente agora conversar, né? Obrigada. Muito obrigado, Lígia. Parabéns, parabéns pela aula, parabéns pela trajetória, pela toda a sua história, pelo que você vem fazendo pelo Brasil, né? Acho que é um incentivo para os pesquisadores como um todo. E aí eu só aproveito essa sua aula para dizer para os pesquisadores da Fiocruz também que a gente está com um edital aberto de empreendedorismo para financiar até 6 projetos que tem como objetivo final a criação de spin-offs como mais um modelo para levar para a sociedade brasileira que vem sendo desenvolvido na instituição. Fiquem atentos, porque o deadline foi ampliado, né, foi prorrogado até o dia 14/5 de 2025, então a gente ganha mais um tempinho aí para a emissão de projetos. Então, a gente abre primeiro para as perguntas. A gente já tem umas perguntas aqui no chat. A primeira é da Nídia Yoshida. Nídia, se você quiser abrir o microfone, se apresentar antes aí para a gente criar esse ambiente de discussão e fazer a pergunta diretamente para a Lígia, fique à vontade. Oi, Lígia. Tudo bem? Deixa eu só desligar que está dando eco. Quer que eu leia aqui a pergunta? Porque eu acho que o microfone dela está meio ruim. Tá, pode ser. Olha só, olha, está vendo a Rosália aqui, Rosália, que emoção. Doutora Lígia, você começou com uma equipe de quantas pessoas, envolvia seus alunos de pós-graduação? Sim, a gente tem 3 pessoas do grupo de bioinformática
que foram nossos alunos de doutorado aqui, pós-doc, já tinham esgotado todas as bolsas que a gente podia, estavam aí meio soltos, a gente trouxe para a gente, para a empresa. E então, aí a gente começou, a gente teve que começar com uma equipe já meio grande por causa do time de operações que faz o recrutamento, né? Então, sei lá, a gente começou com umas 6 pessoas, que era o head de tecnologia, head de operações, aí cada um foi montando o seu time. Em um ano a gente já tinha umas 20 pessoas, hoje em dia a gente tem 26 pessoas. O meu primeiríssimo passo, eu não saí da academia, né? Ela pergunta aqui, qual foi seu primeiríssimo passo saindo da academia para abrir empresa? Eu não saí da academia, eu estou tentando ainda manter um pé aqui na USP, porque eu acho, quer dizer, que tem muita sobreposição e o que eu estou fazendo na gente é ciência na veia e eu acho que as duas instituições ganham com isso. Mas o meu primeiríssimo passo foi começar a conversar com pessoas do mundo de negócios para testar se aquela minha ideia fazia algum sentido, né? E aí essas pessoas iam me desafiando, dizendo, putz, não estou entendendo, como é que é isso? Aí eu ia atrás, procurava mais dados e mais não sei o quê, até eu ter um PowerPoint minimamente apresentável, como o meu primeiro modelo de negócios, para poder ir falar com investidores, tá? E aí eu acho que esses programas de empreendedorismo, como eu estou entendendo aí que tem aí, vocês estão com uma oportunidade na Fiocruz e tal, essas coisas ajudam muito, né, a você, antes de sair da academia e antes de sair, de alugar uma sala para a empresa, não sei o quê, tem muito trabalho de papel, de você, muito Excel, sabe? Você tem várias ferramentas aí, né? A gente trouxe um consultor para nos ajudar a transformar o meu PowerPoint, de fato, no modelo de negócios. Então, eu acho que tem várias oportunidades aí de programas de incubação e tal, que é onde você vai fazer isso e ver se essa sua ideia fica de pé mesmo quando ela é desafiada por gente que entende de negócios. Obrigado, Lígia. Realmente o papel do programa Empreendedorismo Fiocruz é realmente esse, dar o treinamento, consultoria para esses pesquisadores antes de eles se aventurarem aí, né, de abrir o próprio negócio. A gente gosta de falar que antes de eles saírem do castelo, aqui da Fiocruz, tem todo esse treinamento, capacitação na modelagem de negócio. Tem mais 2 perguntas aqui, mas eu acho que essa aqui é mais direcionada para a gente. Queria saber se estaria disponível. Sim, essa aula está disponível no site do programa, já está aqui no chat, o site, vocês podem ter acesso a ela. Esse edital só pode ser quem é da Fiocruz. Ele é para, né, servidores ativos ou aposentados da Fiocruz, mas o líder é adjunto do projeto. Mas isso não quer dizer que pode contar com parceiros de outras instituições, também podem participar, mas o líder tem que ser servidor, tá bom? E tem mais uma pergunta aqui do Eduardo Henrique de Arruda. Eduardo, se quiser abrir aí o microfone, a câmera, e fazer a pergunta diretamente para a Lígia, fique à vontade, se apresenta. Eduardo, você está mudo. Boa tarde, professora. A pergunta é muito direta. Era em relação a esse alto custo. Quais fatores, na sua opinião, determinam esse alto custo relacionado ao sequenciamento genético? E se existe alguma perspectiva do ponto de vista da inovação, tecnologia, ou de internalização nossa, ou de superação desses altos custos, que me parece que isso é um recurso crítico, né, para a implementação e desenvolvimento desses projetos? Olha, Eduardo, eu acho que durante muito tempo a gente... Quer dizer, você tem um gráfico super legal que mostra como esse custo caiu, né? O primeiro genoma humano custou 3 bilhões de dólares, hoje em dia você faz um genoma humano por, sei lá, 400 dólares. Então, já foi uma coisa inacreditável. E aí, durante algum tempo, a gente teve meio que um monopólio de uma empresa, Illumina, que
era quem tinha desenvolvido aí as melhores máquinas de sequenciamento de nova geração. E hoje em dia você está surgindo aí, você tem a BGI, que é uma chinesa. Então, esses custos estão diminuindo, e já tem gente falando que está fazendo o genoma por $100. Então, isso é só uma questão de tempo. Por isso, até que eu não quis ficar muito aflita. Quando eu comecei esse negócio, algumas pessoas que eu falava da ideia, falavam assim, pô, você é maluco, onde é que você vai arranjar, de fazer a conta, 200 mil pessoas versus $500. Você está maluca, você não vai conseguir dinheiro para sequenciar isso. Eu não estava preocupada com o sequenciamento, porque eu sabia que esse preço vai diminuir, né? E que alguém ia pagar por isso. Então, enfim, é o que está acontecendo. Então, a expectativa é que isso aqui, por $100, você esteja fazendo isso daqui a pouco. Obrigado. Nada. Obrigado, Eduardo. Agora eu vou passar a palavra para a Fernanda Pisa. Muito bom te ver aqui, Fernanda, novamente. Fernanda já participou aqui de uma live nossa, Lígia. E como a Celeste falou, participou uma vez e a gente vai contar com vocês, de alguma forma, com a parceria com o Programa Empreendedorismo. Então, Fernanda, por favor. Com certeza, é um prazer estar aqui com vocês de novo. Professora Lígia, muito obrigada pela apresentação. Sempre busco assistir as suas apresentações, já assisti em outros eventos. Tenho duas curiosidades, sempre que eu ouço sua fala. Uma delas, você falou um pouquinho, mas assim, em termos de modelo de negócio e de monetização deste negócio, entendo que tem, né, uns modelos que são de mais de curto prazo, que talvez sejam, sei lá, uma licença de acesso aos dados, serviços de data mining, de análise de dados de vocês, e tem um mais de longo prazo, que seria o que você falou que é o grande, né, seria o grande sonho, que é pegar esses dados e vocês mesmos iniciarem desenvolvimentos numa fase mais early stage, para depois fazer parceria ou vender para terceiros. É isso mesmo, o modelo? Perfeitamente, é isso mesmo, é esse o modelo. Quer dizer, a gente começa fazendo essas parcerias que geram uma receita, porque a gente tem esse nosso negócio deve ter sido que nem o Waze, né? Que essa coisa assim, vai ter muito valor quando eu chegar a 200 mil. Mas o desafio é chegar a 200 mil, né? Então, a gente está fazendo contratos pequenos e tal, para gerar receita para poder chegar aos 200 mil, sem a gente ter que ficar levantando dinheiro por aí e se diluir, né? Então, até essa ideia de fazer o consórcio das farmas. E aí, com isso, a gente passa a ter uma capacidade de fazer mais contratos e mais serviços para as farmas, né? Isso gera um bom negócio, que além de ficar de pé, é uma coisa lucrativa. Mas, assim, o espetáculo seria quando a gente pudesse achar um alvo, né? Uma coisa assim como lá o exemplo do colesterol do músculo e tal. Mas hoje eu não vou colocar isso no modelo de negócio, porque eu não sei nem em que área da saúde eu vou achar isso, né? Mas até essas parcerias, né, que vocês vão fazendo, como você já falou da parceria com a AB, vai validando a plataforma de vocês. Exatamente. Né? Então, essas parcerias têm um valor muito grande de validação da tecnologia e do modelo de negócio, né? Exatamente. Para que outros possam se sentir mais seguros para entrar também. Perfeito, perfeito. Fernanda, você entendeu tudo, vem investir na gente. Eu vou te fazer uma pergunta que eu sempre fico curiosa. Como é que a proposta de vocês conversa com a nossa lei de acesso à diversidade, a patrimônio genético? Eu acho que essa lei não envolve humanos. Não envolve? Patrimônio, quando você fala de patrimônio genético, não envolve humanos. Tá, eu não tinha essa clareza. Da nossa biodiversidade e tal, não. E patrimônio genético, não. É vegetal e animal. Perfeito, está ótimo. Essas dúvidas que eu tinha. Obrigada, parabéns pela palestra de hoje, mas por toda a iniciativa e chegar até aqui. Obrigado, Fernanda, mais uma vez pela participação. A gente vai entrar em contato em breve com você, tá bom? Lígia, só pegando o gancho da Fernanda, você falou sobre o modelo de negócio, sobre essa dificuldade da relação com os investidores brasileiros, são mais tradicionais, mais pensando em tecnologias digitais, que o retorno sobre o investimento é rápido. Mas você tem um modelo ali que, conforme vai crescendo a plataforma, essas big farmas vêm ali e investem
para ter um acesso antecipado à plataforma e você fica livre de equity, porque eles não são investidores. Exatamente. Aquilo ali é dinheiro que eles me dão. Então, você pretende não ter mais aporte de investidor na frente, conseguir sustentar por isso, quando você tenha falado. É o que eu estou tentando. Não sei se a gente está fechando uma nova rodada agora, que a gente está captando mais $1 milhão. E assim, a nossa esperança é que a gente consiga fechar esse consórcio, que isso nos dê fôlego para fechar o consórcio, que aí eu não preciso ficar me diluindo mais, né? Para a construção da plataforma. Aí, de repente, se eu achar uma coisa lá bacana, aí eu faço uma rodada, mas para outra coisa, né? Não para a construção da plataforma. Bacana. Tem uma pergunta da Helena, eu tive uma dúvida aqui. A Rosália está aqui de mão levantada. Tá Vamos passar para a Rosália. Rosália, por favor. Desculpem, é porque eu não estava conseguindo aqui, não aparece aqui que eu estava levantado, tá bom? Posso falar rapidinho, então? Pode, não precisa ser rapidinho. Lígia, você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Estão me ouvindo? Alegria. Sim. Tá bom. Parabéns, fantástico. A gente precisa conversar. Você sabe que eu estou aqui batalhando para o genoma da esclerose lateral amiotrófica Brasil. Justamente porque a gente está começando a sequenciar os pacientes e encontra mutações que não estão nem na plataforma da Europa, nem na dos Estados Unidos de esclerose lateral amiotrófica. Então, a gente fica sem saber se aquilo é patogênico ou se isso faz parte dessas variações que você mostrou no seu primeiro gráfico, né? Os alguns milhões de variações que você encontrou. Então, a minha pergunta é assim, você acha que seria possível comparar essa coorte de pacientes com ela a esse seu padrão a esses seus milhões de variações que você encontrou na população brasileira, só para saber se isso é uma coisa da nossa ancestralidade ou se a gente vai investigar se aquilo é patogênico ou não? A gente está investigando se é patogênico ou não com as IPS e com drosófila, fazendo a transgênese em drosófila, né? Mas a gente não tem o genoma Brasil controle, digamos, né? Para poder dizer, não, isso faz parte da variabilidade da nossa ancestralidade. Rosália, sim, a resposta é sim. A gente eu botei aqui no chat um link. Esse aqui é um link para um browser, onde a gente colocou todas essas variantes que a gente achou no DNA do Brasil e a frequência de cada uma delas na nossa população. Ótimo. Então, você pode pegar essas que você achou e olhar lá se ela está na nossa população. Maravilha. Tá bom? E parabéns. Fantástico, Lígia. Obrigada, minha querida. Depois a gente conversa com calma, porque a gente também está em startup com projetos de doutor empreendedor, especificamente usando as IPS e as drosófilas para procura de novas moléculas específicas para aqueles alvos genéticos. Em esclerose lateral amiotrófica, mas pode ser usado em outras coisas. Aí depois eu vou querer umas dicas de você sobre essa parte de empreendedorismo, que para mim também é uma grande novidade. Tá bom? Parabéns. Fantástico trabalho, Lígia. Obrigado, Rosália, por o programa de empreendedorismo poder ajudar também nessa parte. Pode entrar em contato. Helena Carla Castro, IBUF. Você pode abrir seu microfone, se apresentar e fazer a pergunta diretamente para a Lígia. Depois a Glória. Não consegue. Então, Lígia, não sei se você consegue ver sobre IFAs e medicamentos. Qual a sua visão sobre esse tipo de empresa no Brasil? Olha, as empresas farmacêuticas brasileiras, elas ainda não inovam, não fazem inovação radical, né? Como a gente gostaria que fizesse.
Tem vários motivos para isso, mas fato é que eu acho que são motivos que começam até na nossa dificuldade de fazer pesquisa na área biomédica dentro da academia. Quer dizer, nos Estados Unidos, por exemplo, né, como é que essas grandes inovações acontecem em geral? Elas começam lá na academia, de repente sai um conhecimento que vira uma startup, e essas startups, né, um ambiente muito fértil para isso. E aí, claro, a maioria delas não vai a lugar nenhum, né, tem um funil, mas elas levam essa inovação até um ponto em que as grandes empresas vêm, adquirem aquilo, fazem alguma parceria para levar até um produto final. Aqui no Brasil a gente tem muitos gargalos, né, nesse processo todo. E um sonho meu era que nessa iniciativa brasileira fosse formado um consórcio de farmas brasileiras. Já pensou que legal? Né? Como foram formados aquelas grandes consórcios, de ter sido formado Mas e eu fui conversar com muitas delas. Então, por exemplo, a Eurofarma foi super interessante, porque eles disseram, olha, Lígia, a gente não sabe incorporar, fazer inovação com esses dados, com essas plataformas. A gente não sabe como usar essas plataformas, mas a gente sabe que a gente tem que aprender, se a gente quiser estar vivo, né, daqui a 10, 20 anos. Então, hoje eu não sei entrar como seu cliente, mas eu vou querer entrar como seu investidor, para ficar perto, para aprender. E aí eles entraram como investidores. Então, por enquanto, é isso. Tá? Obrigado, Lígia. Agora eu passo a palavra para a Glória Bonicini. Glória, se puder abrir o microfone, se apresentar. Olá, obrigada pela palestra, foi ótima, e o principal é que é muito, muito difícil fazer essa transição entre a academia e a prática do que a gente tenta, durante anos, levar de resultado para a população. E o nosso SUS e etc. Então, inicialmente, gostaria, então, de parabenizá-la pela iniciativa e por ter conseguido. Estou tentando. Mas os primeiros passos são fundamentais. E, Lígia, nós começamos a fazer GWAS, na verdade, múltiplas ômicas, e nos pacientes com doença de Chagas. Então, a minha pergunta é, porque esses seus 200 mil participantes, eles vão vir de diversas áreas geográficas do Brasil que ocorrem naturalmente doenças crônicas, que são endêmicas, né? Não só Chagas, mas malária, leishmania e doenças agudas, chikungunya, oropouche, dengue e tantas outras. Então, eu não percebi na sua fala se esse também vai ser um ponto interessante para se avaliar nessa população, porque a gente, tudo bem, a gente faz todo um levantamento clínico, eletrocardiograma, ou que seja, para identificar um problema cardíaco, mas esse problema cardíaco pode ser doença de Chagas, mas também diabetes, hipertensão, dislipidemias, que é o mais fácil, que eu vi que estava naquela sua lista de exames que são oferecidos para a população. Mas eu acho que pode ter uma grande possibilidade da gente, nesses 200 mil, como também nos Genomas Brasil, a gente ter a possibilidade de desenvolver ou novos fármacos, ou modular esses fármacos para doenças que são tão penosas para a nossa população. Então, a minha pergunta primeira é se você tem essa possibilidade, que pelo menos você está armazenando amostras de soro, né, que pode ser depois feita alguma outra testagem, mas também se a gente depois pode conversar, que a gente tem a intenção de... A gente já tem agora 1.200 pacientes
estão começando a fazer o sequenciamento. A gente fez também esse processo de fazer a seleção dessas amostras para depois começar a genotipar, porque parece que nós temos uns 7 milhões de pessoas com Chagas no Brasil, mas não é fácil buscá-las lá no interior de todos os estados. Então, eu gostaria então de saber se depois que nós tivermos esses resultados, a gente pode conversar e ver se alguma das farmas que você tem, ou Eurofarma, eu acho que talvez sejam interessantes, não que ela produza nenhum medicamento contra a doença de Chagas, mas que pode estar interessada em fazê-lo se a gente achar algo que seja interessante. Nossa, eu acho super interessante, vou adorar a gente conversar mais e ver como é que a gente pode colaborar. Existe, agora que a gente está indo, né, para a região norte também, isso vai ficar cada vez mais importante, né? Então, talvez a gente tenha mesmo que incluir nesse nosso check-up inicial uma triagem para as doenças... pelo menos fazer uma primeira pergunta, se teve... Isso, no questionário está lá, né? Legal. É o que você vai ter. Se você vai para a região Nordeste, você vai ter em famílias que, sim, é meu pai, meu avô, meu tio, minha mãe, mas alguém já teve qualquer uma dessas doenças que é comum no nosso território. E a gente eu sou do Instituto Nacional de Infectologia, aqui da Fiocruz, no Rio, tá? E estamos abertos para, se você precisar de alguma coisa em relação a esse ponto, em relação à doença infecciosa, porque é o que a gente faz. Tá ótimo. Eu vou botar meu e-mail aqui no chat. Tá, eu boto o meu aqui também. E eu vou te mandar até um trabalho que eu fiz agora com o Chapéu USP, em que a gente estava analisando os genomas, mas por array, enfim, de populações indígenas, e a gente achou um sinal de seleção natural contra a doença de Chagas. Eu vou te mandar esse trabalho. Agradeço. O que você acha? Se eu já não tiver visto, mas acho que eu enviei agora. Muito obrigada. Não apareceu aqui no chat, eu não vi aqui no chat seu e-mail. Apareceu aqui, gloria.bonicini@ni. Cadê? É o meu nome, Glória.Bonicini, que é o Instituto Nacional de Infectologia e Fiocruz. Agora eu vi. A Celeste está com a... Obrigado, Glória. Por nada. Celeste, você está com a mão para lá. Deixa eu só dar um abraço na Celeste. Glória, fiquei muito feliz de te ver aí, adorei também suas perguntas. Obrigada. E já acho que vai sair uma parceria seguramente, parece que tem tudo a ver, né? Mas gostei muito de te ver. Mas enfim, Lígia, achei fantástica a sua fala, uma didática, né? Para uma socióloga aqui ficou fácil entender, fantástico mesmo, e grau de ousadia, a força dos arranjos, né? Parcerias fortes. Assim, duas dúvidas ficaram, um montão de coisa que eu acho que a gente vai conversar mais para frente, seguramente, mas as dúvidas mais assim, primeiro, você falou que está com a equipe hoje de 26 pessoas, é uma parte de operação grande e tal. E esses acordos que vocês estão fazendo, consórcio, com grandes indústrias, também exigem uma habilidade na parte jurídica, né? Que contrato, como é que estão negociando isso, à medida que vocês vão crescendo e vão, né? Vocês têm jurídico próprio ou contratam fora? Não, a gente contrata escritórios de advocacia que nos auxiliam. Okay. Aí você tem o escritório, e aí o cara lá, é o meu sócio administrador financeiro e tal, que vai atrás dessas coisas. E aí tem os advogados mais baratinhos para coisas mais simples, aí para questões regulatórias, não sei o que, a gente procura um escritório mais especializado nisso, que vai ser um pouco mais caro, mas é fundamental. Tem uma porção de arranjos aí. E você tem alguém que cuida do financeiro, né? Dessa equação toda que esses acordos, contratos vão gerando, seja de
Isso sim, eu sei, foi fundamental a gente trazer essa pessoa. Uhum. A gente não dá conta de tudo, não tem essa competência, né? Agora, tem uma questão que eu não entendi, fiquei curiosa, dentro de muitas, mas vou destacar uma, que é a questão quando se fala de compartilhar questões de propriedade intelectual. Não entendi, né? O que é isso, né? Se é compartilhar direitos com essas empresas que estão investindo, se é outro tipo de questão que está embutida na sua fala aí. Qual é a nossa ideia? Que a gente, por exemplo, eu vou fazer lá um contrato, uma parceria com a AXA. E aí, esse projeto, eles passem a depender tanto das coisas que a gente tem, que a gente possa negociar com eles, que se, por exemplo, isso gerar alguma propriedade intelectual, a gente tem um percentual dessa propriedade intelectual. Ou se isso gerar um produto que vai ter royalties, a gente tem um percentual desses royalties. Entendeu? Previsão futura, né? Na monetização, nesse momento, as questões que a Fernanda abordou. Isso, exato. Ok, fantástico mesmo. E a gente que tinha o projeto Urgente lá atrás e tinha essa preocupação com a diversidade genômica brasileira, eu cansei de falar nas minhas palestras que a riqueza da nossa diversidade, né? A riqueza disso para a pesquisa clínica no Brasil, para uma série de questões que, né, não pensava nisso que você está fazendo, mas pensava, né, como uma estratégia mesmo para o país, a importância de pesquisa clínica em algum momento para você ter produtos que de fato atendam a população. É fantástico. Parabéns mesmo e orgulhosa aí, e com certeza vou querer conversar alguma coisa com você no privado, questões de conflito de interesses possíveis, como é que, né, que vocês administram essa grande... É uma potencialidade de gerar inovação científica, como você falou, uma potencialidade enorme, estando você numa USP, né, que tem um potencial grande. Mas, enfim, são questões que a gente pode aprofundar mais para frente. Né? Tá ótimo. Um prazer. Antônio, fiquei muito feliz de te ver aí também, viu, Antônio? Eu também sou assim, viu, Lígia? Tem alguns parceiros que eu também conheço há muito tempo, Antônio é um deles. Vai lá, Antônio. Estão me ouvindo? Sim, Antônio, pode falar. Foi um prazer participar hoje. Às vezes eu entro e fico escutando, mas... Mutou o microfone, Antônio. O microfone desliga, ele está desligando aqui. Voltei, eu abri ele de novo. Eu vou trazer um dado aqui da UFOPA que eu acho, Lígia, que seria muito interessante depois você pensar numa aproximação com o Instituto de Saúde Coletiva. A UFOPA hoje, o acesso dela em torno de política afirmativa, 90% dos alunos é ribeirinho, quilombola e indígenas. Sei. Então, para fazer o trabalho que você está fazendo com um grupo que, de uma certa forma, seria, eu acho mais fácil, de uma certa forma, articular, seria muito interessante. E essa região aqui de Santarém é uma região muito estratégica em termos de biodiversidade, qualquer tipo de biodiversidade, tanto flora, fauna, quanto humana, entendeu? Uhum. E lançou-se recentemente o nosso curso de medicina na UFOPA, saiu a primeira turma, né? E a UFOPA está sendo, tipo assim, um catalisador do desenvolvimento na região. Então, ela está fazendo 15 anos, quer dizer, desse ano ela vai fazer 16, ela já tem 15 anos, vai fazer 16 anos, eu acho que seria se você vier para os nossos lados e precisar dos contatos, a Celeste tem meu contato, eu posso aproximar você do grupo lá do Instituto de Ciências da Saúde Coletiva. E o interessante é que nós temos o barco Abaré, que o tempo todo, que é o nosso barco escola, que vai servir para levar os alunos para a prática na comunidade, né? Os nossos alunos de medicina, porque os nossos alunos da residência de saúde coletiva já fazem uso dele, o tempo todo ele está transitando na comunidade, entendeu? Então, facilitaria muito algumas ações suas na região com essa relação com a UFOPA. Eu estou fazendo essa projeção porque eu acho que eles vão entender como algo bem estratégico, entendeu?
Eu acho isso uma oportunidade incrível. E essas coisas, por exemplo, a gente está fazendo uma parceria, a parceria que a gente tem lá no Senai Cimatec. A população que a gente está incluindo no nosso projeto lá de Salvador, eles vão ter acesso a esses dados genômicos e de saúde para eles poderem fazer pesquisa também nessa. Então, essas parcerias envolvem um crescimento, um desenvolvimento científico do parceiro também, quando o parceiro é uma instituição de pesquisa e ensino, que é muito legal. Então, eu vou adorar. Você viu meu e-mail aí no chat? Escreve para mim e a gente combina uma conversa para aprofundar essa ideia. E tem outra referência aqui, que é a questão da incidência de mercúrio na região. E isso tem acometido as comunidades por causa do consumo de pescado, né, o hábito alimentar. Então, é outra situação também que realmente gera uma particularidade para a região. Legal. Ótimo. Escreve para mim. Eu vou colocar meu contato aqui no chat. Tá ótimo. Ô, Lígia, eu conheço o Antônio desde criancinha, viu, Antônio? Eu não sei nem sua idade, não, mas ele era do Guild, eu ia muito da região norte fazer palestras, Projeto Urgente, me levava, enfim. O Antônio é desse parceiro de muitos anos, e nunca ele foi para Santarém, né, Antônio? Eu acho que você está mergulhando forte aí na região, e acho que as questões que você trouxe seguramente fosse a Lígia para essa, né, capturação de informação que vocês estão fantástica. Acho que são oportunidades fantásticas. É uma pena que o pessoal não veio, Celeste. Eu sempre mando para o grupo de lá, sabe? Porque eu acho estratégico eles participarem. Uma pena que não tenha ninguém aqui participando do grupo. Né? Eu estou vendo aqui a Cristina Quintela. Cristina, não sei se você está aí, não, mas queria ouvir sua voz. Querida, amei, estou amando ver esse trabalho, fiquei super feliz, fico um pouquinho triste que nós tenhamos que não ter esse sequenciador aqui, né, na Fiocruz, esse era meu sonho. Quem sabe agora com a China entrando no mercado e outros vai baratear, aí a Lígia não tinha que depender, né, ia estar vendendo serviço, hein, Lígia? Então, mas parabéns, eu acho que o caminho é esse, viu? Mas a Fiocruz não tem? Você tem sequenciador na Fiocruz? Do Rio. O tempo todo que a Lígia estava falando, eu estava pensando na nossa rede de plataformas, viu? Cristiane Quental, que é da nossa equipe que está aí, o Anderson também. Eu tenho quase certeza que algum sequenciador tem, mas eu não tive segurança de saber se é exatamente esse comporte, etc. e tal. A Fiocruz é uma rede de plataformas em genômica, proteômica, em várias áreas de conhecimento, que são muito interessantes. Ela vem se consolidando na capacidade de prestação de serviço, já tem uma precificação, já sabe quanto cobra de universidade, quanto cobra de empresa, quanto cobra disso, daquilo. Ou seja, é um das infraestruturas tecnológicas da Fiocruz que a gente tem muito orgulho, essas plataformas. Ótimo ver o Anderson, o Antônio aí. Agora, eu acredito que no futuro da humanidade, tá? Nós temos duas vias. Uma é aprimorar o que já fazemos, otimizar, baixar custo, reduzir desperdício, reciclar, etc. E a outra são novos conhecimentos que nós não exploramos. Um, certamente, é mapa genômico, não tenho dúvida nenhuma, de seres eucariotes, não é? Em geral. E o outro é uma coisa que eu já falei até com o Antônio bastante, que as relações sociais, como elas estão, elas não têm muita sustentabilidade. Não adianta ir para capitalismo, comunismo, esses montes de ismos. E eu acredito que nas culturas mais tradicionais, também falei com a Graça, muito com a Graça Ferraz, eu acredito que as relações sociais e as estruturas sociais têm uma riqueza incrível onde foram preservadas, que poderiam ser, de algum modo, incorporadas no nossa casa, né, que é o planeta Terra.
Então, eu acredito que eu mesma eu atuo nessa parte de otimização, etc. e tal, mas eu acho que o que a Lígia está trabalhando, eu espero que o Antônio e a Graça continuem também, é de facto o futuro da nossa sobrevivência no planeta. Anderson, te cortei, mil desculpas, saudades de você. Nada que é isso, Cristina. Eu só estava falando que eu coloquei o link da rede de plataformas tecnológicas da Fiocruz na parte de genômica. Então, a gente tem sequenciadores aí de nova geração, Illumina, do Amazonas, Bahia, Ceará, Rondônia, Minas Gerais, Paraná. Então, quem quiser ter acesso à rede de plataformas da Fiocruz, dá uma olhada aí que tem prestado serviço toda a área científica em todo lugar do Brasil que você imagina, para você ter acesso com preço diferenciado para as instituições públicas também, para esse setor. Então, a gente tem mais uma pergunta aqui, Lígia, que é... Ele está com o microfone desligado, do Douglas. Ele pensando na sustentabilidade a longo prazo, quem pode ter acesso ao banco de dados e qual o procedimento e custo para acesso aos dados? São várias perguntas, não sei se você prefere falar todas. Cadê? Você mesmo lê. Então, a primeira é quem pode ter acesso ao banco de dados. Qual o procedimento, brevemente, e custo para acesso aos dados? Eu não sei, eu não tenho uma tabela ainda. A plataforma está nos seus dias iniciais. Se for uma entidade sem fins lucrativos, a gente pode dar esse acesso para fazer uma pesquisa acadêmica, sabe? Tudo isso é conversável. Como eu falei para vocês, né? A gente quer muita gente estudando o brasileiro. Agora, se é uma empresa, aí a gente vai ter que entender, que fazer, enfim, tem lá, o meu financeiro vai negociar. Então, enfim, não é uma resposta simples assim. A outra pergunta dele também é: há procedimentos para assegurar protocolos fair and care no compartilhamento de dados para garantir um padrão alinhado aos protocolos internacionais? Sim, a gente tem que seguir protocolos internacionais, né? Enfim, se a gente quer interagir com empresas do mundo inteiro e com a academia do mundo inteiro, a gente tem que seguir esses protocolos. E se a gente tem a ambição de colaborar com outros biobancos, a gente conversa com eles o tempo inteiro para aprender, para compartilhar. Então, a gente já interage e colabora com esses bancos todos. Falou. Eu acho que a gente já esgotou as perguntas aqui também, nosso tempo também está se esgotando. Então, Lígia, obrigado mais uma vez. Foi muito gostoso estar essa manhã com você e compartilhar essa história. Eu acho que é um estímulo para os cientistas que querem empreender. Então, antes das suas últimas palavras, as palavras da Celeste, né, aproveitando que a gente está com o edital do programa Empreendedorismo Fiocruz aberto, queria que você falasse uma palavra de incentivo ou desincentivo, né, para os pesquisadores da instituição e também fora da instituição que querem empreender e veem isso como um novo caminho de fazer ciência no Brasil. O que você tem a falar para esses pesquisadores? Olha, gente, quer dizer, o que eu vou falar é o seguinte: a gente durante muito... eu vou fazer 30 anos de USP. E é muito... A gente traz ainda um ranço, de um preconceito. Infelizmente, a academia brasileira ainda tem esse ranço retrógrado do preconceito, do bom e do mal, do público e do privado, como se o privado fosse o bicho-papão. Tem uma colega de departamento que cruzou comigo e falou assim: você resolveu virar empresária? Que pena! Vai se ferrar, essa empresa é ciência na veia. Eu estou conseguindo fazer na gente o que eu estava tentando fazer no DNA do Brasil, mas com muito mais agilidade e mais escala, né? Então, eu acho que, pelo amor de Deus, não caiam nesse discurso, sabe, dessa dicotomia. Isso não existe. Existem competências diferentes e que podem unir forças, sabe, para no final a gente conseguir gerar produtos que melhorem a vida das pessoas, né? Se a gente está falando aqui de
em geral, eu ia falar, não é só em saúde humana, né? Em geral, né? Então, vão atrás. Agora, pode ser que você ache que a sua ideia é não sei o quê, e aí fique preparado também para ser... Eu fui destruída várias vezes com o meu modelo de negócio. E aí você vai aprendendo, e isso vira uma construção, sabe? E tem toda uma ciência de negócios que a gente muitas vezes não conhece. Na academia a gente fica tão encantado com o propósito e a beleza do projeto, mas se a gente, isso é suficiente se a gente está fazendo dentro da academia e para coisas sem fins lucrativos e tal. No que você resolver que você quer fazer essa coisa dentro de um esquema com fins lucrativos, não abra mão da beleza do propósito, mas isso também tem que ficar em pé como um negócio, como um bom negócio, né? Se não, aí a gente segue os caminhos sem fins lucrativos, mas vão atrás, é muito legal. Noite sem dormir, vou quebrar, preciso do dinheiro, não tem isso tudo também, mas você também tem uma agilidade que muitas vezes na academia a gente não tem, tá? Então, enfim, vão atrás. Excelente também sua fala, viu? Porque quando o Anderson falou que você podia desmotivar, eu quase que briguei com ele daqui, porque não podia, mas sua fala é muito real, é isso aí, muito boa mesmo. O programa de empreendedorismo do Fiocruz que o Anderson mencionou, nós estamos, né, com o primeiro edital aberto, com expectativa de 6 tecnologias, e o nosso modelo do programa prevê até 24 meses de apoio institucional, seja com mentoria, seja com apoio financeiro, e todas as mentorias possíveis, falar com o mercado, remodelar o modelo de negócio, etc. E em algumas, dependendo da característica da tecnologia, pode esse apoio ser até de 48 meses. Mas esse modelo, ele também estimula que a spin-off, que o nosso modelo está chamando assim, a primeira normativa que a Fiocruz fez, que aprovamos, ela é focada em conhecimento institucional, né, em conhecimento científico-tecnológico da instituição, ou em parceria com terceiros, porque quase tudo é em parceria com terceiros, mas nesse primeiro momento não vamos estar apoiando propostas externas, é nesse sentido, né, fora da Fiocruz. Enfim, então esse modelo a gente se inspirou bastante no Pasteur, então a gente estimula a abertura da spin-off num tempo maior para garantir maior sucesso, né? Ela está mais madura, então o processo de maturação todo, que, né, a Cristiane Quental, que está aqui presente, o Anderson Fragoso aqui, e eu, né, que a gente tivemos experiência com 3 casos pilotos, os 3 abriram spin-offs, né? Ou seja, a gente tem alguma experiência com esses casos, né? Um é um biosensor para diagnóstico precoce de câncer de mama, um outro caso, que esse é da Fiocruz do Paraná, temos um outro caso aqui do nosso Hospital Fernandes Figueira, aqui no Flamengo, Rio, que é um equipamento neurofisiológico, uma tecnologia bastante disruptiva, propriedade intelectual muito forte, concedida nos Estados Unidos, China, Índia, né, mercados extremamente fortes, uma tecnologia disruptiva. Ou seja, a gente está com essa experiência recente e com o primeiro edital formal aberto que a gente espera. A gente está com muitos potenciais empreendedores aqui presentes, viu, Anderson? A gente tem aqui, né, além da Glória que se manifestou, a gente está com o Gabriel Lima Verde, do IOC, que é uma pessoa, né, muito forte e capacidade de empreender, que está aqui quietinho, e outras pessoas. Mas, enfim, então a gente está testando esse modelo para também ajustar essa norma com a experiência desses 6 tecnologias que a gente pretende absorver. Então, esse edital do pesquisador, do doutor inovador, das FAPs em geral, ele é um pouco prejudicado pelo Fiocruz quando ele estimula a abertura da startup final do primeiro ano, senão não ganha o recurso do segundo, que para o nosso modelo ele não ajuda tanto, né? A gente entende que ele é muito mais para pesquisador mais independente, vamos dizer. Mas, enfim, então a gente, com o tempo aí, se tiver curiosidade, a gente pode também aprofundar, né, esse modelo nosso. A Cristina Quintela, que eu cutuquei aqui, ela é da Bahia, da Universidade Federal da Bahia, a Cristina aí foi presidente do Fortec por vários anos, então a gente tem esse conjunto de universidades, institutos de pesquisas vinculado nessa rede. Antônio também, Pinheiro também do Fortec, é um dos diretores agora, né, Antônio? Está na diretoria, enfim.
Então, a gente tem esse conjunto aí também, Lígia, que você precisando de alargar qualquer coisa envolvendo qualquer universidade aí do planeta, o Fortec pode também ser um interlocutor que pode estar colaborando de alguma forma. Maravilha. Pela hora, acho que a gente tem que encerrar mesmo, né, Anderson? Vontade de conversar o resto do dia, muita coisa. É fantástico. Agradecer a todos os presentes, agradecer enormemente a Lígia. O Antônio lembrou ali, está na direção aí da região norte, na diretoria. Mas é isso. Então, parabéns mesmo. Foi fantástico, mais uma vez. Fico orgulhosa de ver uma experiência numa área tão estratégica, com essa fortaleza que você apresentou. Que bom, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Bom ver vocês. Beijo, Rosália. Bom te ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, Lígia. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Então, obrigada aí, equipe também. Anderson Fragoso, Anderson Pina, Cristiane. E é isso, gente. Vamos que vamos. Esperando vocês aí no edital, em bons projetos. Para a gente aprender juntos.